Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 9/9 do ano de 2020. Que o Senhor da vida nos abençoe em mais esse momento em que festejamos um mundo novo. Em meio a dores, a dificuldades, beber na fonte cristalina que o Evangelho oferece sempre será um motivo de consolo, de esperança, de orientação, de preenchimento interior. Que os benfeitores nos envolvam. Tema de hoje: prece por uma criança que acaba de nascer. Filho, seja bem-vindo. Nós vamos, nesta cadência das manhãs que se sucedem, estamos diante do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo Preces Espíritas, capítulo 28, hoje com o tópico 53, prefacia Allan Kardec dizendo: somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir. Quer pela expiação de suas faltas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na terra. O encargo que lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato, para lhos facilitar. Foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Que bênção! Começar o dia falando da família com a lucificação do Espiritismo e falar da evolução individual dos seres e ainda dos objetivos da encarnação. Kardec inicia essa oração matinal explicando para nós, de uma forma singela e bem objetiva, que a evolução se faz na Terra. Precisamos da reencarnação. Aí vem o contraponto. E no mundo espiritual? Aprendemos, trabalhamos, mas a fixação principal se dá na Terra. Utilizarei de um benefício dado por André Luiz em uma das suas obras, quando diz, especificamente no livro Evolução em Dois Mundos, que a reencarnação é um berço que o mundo espiritual aprimora. Para bom entendedor, um pingo é letra. Então aqui é o berço. Aqui nasce a possibilidade. E depois do túmulo, o mundo espiritual aprimora. Mas posso dar o ingrediente. Durante a travessia, nesse berço, o mundo espiritual nos inspira para aprimorar. Por isso, os anjos, os mensageiros,
os espíritos que acompanham o ser do primeiro vagido até o último suspiro. Eles velam por nós e devemos agradecer. E eles também convidam para uma tarefa os nossos pais a dividir responsabilidades, mas quem gerencia é o do lado de lá. Bem-aventurados pais que compreendem e se curvam em busca da inspiração e do entendimento quanto ao que devem fazer na terra junto com os seus filhos. E os seus filhos, da mesma sorte, procurando manter conexão com os tutores da vida maior. É a lei que Kardec nos ensina da colaboração. Todos irão buscar a perfeição realizando esse dever. Então, os que estão no mundo espiritual aguardam que Deus lhe permita volver a uma existência que proporcione meios. Então, lá no mundo espiritual, os espíritos aguardam a possibilidade. E os meios que vão favorecer para o desenvolvimento são os meios disponibilizados pela misericórdia da justiça divina, que vai favorecer ainda que nós, na Terra, possamos colocar à prova o que nós estamos tentando melhorar e reajustando aquilo que não foi uma boa escolha no passado. Tudo isso em proveito da humanidade íntima e coletiva. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então, a felicidade, ela terá a ver com a busca da perfeição. A infelicidade, ela dialoga ainda com a ignorância e com a imperfeição. Por isso somos, na maioria das vezes, infelizes, pois estamos apegados às coisas mais da terra. Somos espíritos e vivemos na terra como animais, movidos por medo, por raiva, por prazer, por atendimento à conservação. Tudo isso tem a ver com o reino animal. Quando nos despertarmos para a condição humana, o que tem a ver com a animalidade será administrada, superada. Um exemplo. Você sente raiva porque alguém te atacou? Sim. Mas ninguém pode atacar o seu espírito. Seu espírito é imortal. Ele é incorruptível. Então por que sentir raiva quando sofreres uma ameaça? O medo não tem sentido. A angústia não tem sentido. Por que angustiado se encontra, uma vez que tem a imortalidade para resolver os seus dramas? Observem como somos enganados pela ilusão e como gostamos do engano. Continuando, o encargo que lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe aos seus pais. Extraordinário. Porque aí nós nos colocamos de joelhos. Aí nos emocionamos quando lembramos dos nossos pais. Porque o encargo foi dado a eles. Foram eles que receberam a missão e deram tudo por nós. Como agora nos compete fazer o mesmo pelos nossos filhos. Agora, os nossos pais respondem pelo que fizeram da tarefa, como nós responderemos pela missão que nos fora oferecida. O desempenho, a qualidade do que fizermos
Tudo tem a ver com o lidar com a consciência. Alguns são pais biológicos. O percentual maior está sendo chamado para serem pais espirituais. Pai das virtudes, pais do sentimento moral, da responsabilidade, da educação, da fixação de novos caracteres. A humanidade caminha para esse entendimento de uma forma popular. Um assunto que não é questionado mais. Nós vamos chegar nesse tempo. Embora ainda num tempo de embates, de incompreensão, de violência, em que as forças impeditivas do progresso espiritual fazem de tudo para dissipar a célula base da sociedade. O materialismo e o ceticismo tentam destruir as tradições familiares. Fazem de tudo para que os filhos não valorizem, reconheçam. E quando não, estaremos assinando um atestado que a história se repetirá conosco. Então, honrar os pais significa buscar honra para os seus próprios empreendimentos, porque a semeadura define colheita. Se sofremos hoje pela ingratidão, é porque alimentamos. Num lugar ou num tempo desconhecido, mas que se encontra registrado nos nossos arquivos mnemônicos espirituais, como queira. Amor filial representa a lei da natureza. Isso é extraordinário. Mas Kardec fala que o amor paternal também. O amor é a chama sagrada. Amor é vida. O amor tem as suas facetas. O amor conjugal, marido e mulher. O amor filial e paternal. O amor da família. Isso é sentimento sagrado. Isso não é um instituto social. Por mais que o seja na Terra, ele é espiritual. As matrizes estão no mundo das ideias, como falava Platão. Kardec no mundo moral dos espíritos. E Jesus no reino de Deus. O diálogo é o mesmo. A essência é íntima. Lei que jamais se transgride impunemente. Então existe o amor irmanal, já que é o familiar, o filial, o paternal, tem o irmanal, neologismo. Só para brincar com vocês. O irmanal, porque aí dá rima, né? Porque a gente tem que ir no verso, além da prosa. O irmanal, fraternal, como queira, para ficar assim bem ajustado doutrinariamente. Que ninguém, repetindo Kardec, transgride impunemente. Como está o investimento no seu amor para com o seu irmão? Tem pessoas aqui que têm muitos irmãos, porque são de um outro tempo, em que a fila do Dr. Bezerra era desbastada, assim, sem televisão, sem Netflix, né? Não tinha muito o que fazer. Aí, tem gente aqui com 14 irmãos. Aliás, na sala, e por que não lembrar o Chico, que teve 14 também? Aí, olha os números, é o 14. O 14 é o 7 duas vezes. Sendo o 7 o número da perfeição, é a primeira trilha e a segunda com Jesus, né? Dá a capa e dá a túnica. Completa o processo. Vai na justiça e vai no amor. Hoje, 2 já é festa, mas não tem problema, vem nas trompas ou vem como neto, mas que vem, porque tem que reencarnar, então a gente ajusta. É filho da irmã, é seu filho,
É filho do vizinho, é seu filho. Olha para ele. Você que não teve filhos, ou que teve, como afirma em Minas, no interior, teve regado. Não é regado, não. Regado é antigo, é regrado. Então vem de outras formas. Olha a professora que eu estou olhando para uma. Olha que bênção. Não precisou de sentir 400 dores de parto, mas sente-as quando o aluno... Fica a reflexão. Isso é extraordinário. O tema é: filho, ser bem-vindo. Filho, ser bem-vindo. A reencarnação é uma festa para os homens. No mundo espiritual, a reencarnação é um desafio. Porque os espíritos temem que os pais não cumpram, que eles não consigam ir à frente. Então o Espiritismo diz que desencarnar é mais simples do que reencarnar. Kardec nos ensina a percorrer essa jornada com a oração, que dá início a essa novidade. Estou grávida. É tão bonito quando escutamos o pai dizendo: estou grávido. Porque a gravidez é dos dois. A gravidez é da família. A gravidez é da humanidade. Jesus se autoproclama o Filho da humanidade. Então nós estamos na concepção de Jesus dentro da gente. E ele vai nascer amanhã, com o nosso desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Que parto bendito! Kardec ensina orando: Espírito que encarnastes no corpo do nosso filho. Olha a prece de Kardec. Não é a prece de um pai ou de uma mãe. É uma prece que deve ser feita por um casal. Um casal que faz parte de uma família espiritual. Porque a prece, na primeira frase, fala de universalidade e de família corporal e espiritual. Espírito que encarnaste no corpo do nosso, não é do seu, do nosso filho, ser bem-vindo. Ser bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal, por nossa culpa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esse filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentam ou que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência
e resignação às provas que o esperam na terra. O Evangelho da Manhã nos oferece notas que tocam o coração para falar de família, de amor entre os seres, desenvolvendo as faculdades da humanidade, virtude, ciência, inteligência, habilidade, moral. O Espiritismo que traz de volta Jesus numa dinâmica para a era do Espírito, em que o homem conquistou tanto em nível tecnológico e material, e agora será guindado ao desenvolvimento consciente do ser para usar melhor as suas posses. Nada melhor do que, neste momento, reverenciando a família, os nossos sentimentos e valores, as nossas crenças, o nosso ideal. Nós temos, como estudiosos, ressaltado que nós estamos na Terra para vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Esse é o dístico. Temos que superar. Temos que acreditar na conquista. Portanto, temer é deixar de investir. Paulo se autoproclama um atleta do Cristo, conhecedor do esporte que ele praticava quando jovem. Ele afiança a necessidade de investirmos nos nossos potenciais para a autossuperação. Por isso, devemos trabalhar o juntos podemos mais. Então, este é o nosso ideal, vencer. Quando de mãos dadas com o filho, com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com a nora, com o genro, o sogro, a sogra, o primo, a prima, o tio, a tia, a vovó e o vovô. E o vizinho? Ah, que vizinha bondosa! E o amigo da feira, do mercado, do ônibus? Vamos ampliando a nossa concepção de amor. Mas não podemos olvidar que o desafio principal é com os pares. Se a família é corporal, se é espiritual, se é um misto, porque há afinidades e não importa. O que importa é que não podemos substituí-los jamais. A sua mãe, seu pai, seus filhos, seu cônjuge sempre serão parcelas de um processo bendito. O mundo material e da irresponsabilidade moral favorece que você possa fazer trocas, peças num tabuleiro, de acordo com o seu interesse. Como afirma Emmanuel, poucos querem obedecer. Obedecer ao quê? O que foi imposto? Não. Obedecer ao que foi escolhido. Num ajuste técnico, combinado não é caro. A maioria só quer mandar. Fazer e deixa para lá o resultado. Sem comprometimento com a ordem. Não haverá progresso. É o dístico da bandeira do Brasil. Agora, poucos sabem. Chico Xavier contou uma história espiritual e que esse assunto foi debatido há pouco tempo lá na Câmara dos benditos políticos. A bandeira do Brasil teria o dístico: amor, ordem e progresso. Retiraram a palavra amor porque amor é coisa de mulher.
Não cabia muito numa discussão de progressistas da época, republicanos e etc. Vamos entrar no mérito histórico. O que importa é que a palavra foi tirada da bandeira, mas ela não pode ser extirpada do coração, porque é chama sagrada. E sem ser profeta de obras prontas, né? Não é engenheiro não, é profeta. Essa palavra amor volta para a bandeira do Brasil mais cedo ou mais tarde, porque para a ordem e o progresso, sem amor não se chega lá. A era do Espírito, o mundo novo, sem evangelho é utópico. Portanto, amigos, filhos, sejam bem-vindos no nosso lar, no nosso coração. Então olhe para o seu irmão como um filho. Se ele vai ser biológico, adotado, a conversa agora é muito mais ampla. Trate o seu pai e sua mãe como seu filho. Sua esposa, o seu marido, seus amigos, os seus inimigos, porque temos filhos que se tornam adversários, mesmo depois de tantas bênçãos. Por que adversários? Na verdade, se sentem credores. Seja credor da imperfeição do pai, que não soube levar à frente a sua missão. E se ele contou mentira, ou se ele promoveu a imperfeição na educação, o filho cobra. E será tão mentiroso quanto o pai, tão materialista quanto a família. Então, como querer perfeição se o que nós semeamos foi descrença, foi intransigência, foi arrogância, foi orgulho, foi egoísmo? Como querer que o filho? Existem casos que o filho é o ponto fora da curva, porque são almas que reencarnam para impulsionar todo o grupo. Então eles superam as influências dos pais. Mas a tarefa dos pais, que somos nós agora, que estamos sendo filhos, que a misericórdia está atendendo e nos dando tanto, agora é a tarefa de sermos pais. Se o seu filho com 50 anos está virando as costas para você, olha para ele com carinho, porque você possivelmente virou as costas para o seu pai. Ou virou para as responsabilidades da vida. Mas isso é um detalhe, isso é apego, isso é personalismo. O que vale é a oportunidade do agora, de começar uma nova vida. Por isso, espíritos sensíveis reencarnam entre nós. No século XIX, reencarnou Narcisa Amália de Campos. Foi verdadeira deusa em prosa e verso, cantada com exaltação por tudo quanto houve de mais representativo na sua época. Com tanta habilidade, com tanta competência, a sociedade do século XIX se curvava à sua envergadura. O próprio imperador Dom Pedro II, quando em Resende, fez questão de conhecê-la pessoalmente. Fato ocorrido em 1874. Décadas à frente, depois de ter desencarnado cega, com mais de 80 anos de idade, ela volta do mundo espiritual através da mediunidade de Valdo Vieira, contido no livro Antologia dos Imortais. Ela fala assim: guarda o tenro menino nascituro, qual se trouxesses brando sol contigo, oferece-lhe os braços por abrigo, o coração polar ridente puro. Anjo frágil e pássaro inseguro,
busca-te o pão de amor, radiante e amigo. Corrige amando, ampara sem castigo. Vê na criança a aurora do futuro. Não lhes firas os sonhos, não lhe torças a santa direção das novas forças, a caminho de flóreas primaveras. Coração por lar ridente e puro, vê na criança a aurora do grande futuro. Dá-lhe o teu próprio exemplo por escudo. Tens no filho querido, antes de tudo, o teu credor volvendo de outras eras. Eis o caminho de flóreas primaveras. E nesse toque de sensibilidade, ouçamos Allan Kardec, que encerra o nosso encontro numa oração dizendo: meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender à tua paz. A paz seja com todos. Ave Cristo, na manhã de setembro, dia 9/9/2020. Até o próximo encontro com Kardec e Jesus, e os bons espíritos permaneçam conosco na travessia das oportunidades da redenção para obtermos o prêmio da paz. Paz a todos.